Nosso módulo de encorajamento sobre grandes conquistas. Nós vamos colocar no telão o tema desta noite, uma grande conquista para hoje. Conquistando o relógio da fé. Tem irmão que não fala amém, que não sabe do que se trata. Mas se você tivesse ouvido o irmão David, ele disse aqui, ministrando louvor estes dias: deste altar você pode receber tudo, porque já está aprovado, já está testificado no seu coração que é Deus quem fala com você. Amém? Então receba que você vai conquistar o relógio da fé. Amém? Diga assim: a fé utiliza um relógio diferente. Olhe o seu irmão e diga isso. A fé utiliza um relógio diferente. Amém. Vamos conquistar esse relógio hoje, hein? Vamos conquistar esse relógio hoje, hein? Ele vai ficar igualzinho o nosso. O nosso vai ficar igual o relógio da fé, que é para as coisas acontecerem sempre no tempo certo. Em Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A sua vida tem um propósito nesta terra. Então há tempo para você. Há um tempo certo para a sua vida. Há um tempo certo para as coisas acontecerem. Diga mais uma vez: a fé utiliza um relógio diferente. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te somos gratos, Pai, pelo teu amor derramado em nossos corações, pela vida abundante que o Senhor trouxe e que esta igreja já pôde experimentar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelos teus grandes feitos em nosso ministério, tratando de cada um que o Senhor traz para congregar neste santo lugar. Obrigada, Jesus, porque nestes últimos dias temos visto mais obras com mais profundidade do que jamais vimos anteriormente. E isto é sinal que a tua palavra está se cumprindo. Isto é sinal das plantações que foram feitas e são feitas através deste altar na vida do teu povo. É tempo de colheita, Senhor. E nós estamos vendo, na verdade, o resultado, não apenas da palavra, mas da obediência da igreja, Senhor. Do entendimento de que o servo obedece o seu Senhor e se submete à sua vontade. Por isso, nesta noite, nós nos abrimos para mais uma grande conquista. Nós vamos conquistar, Senhor, o relógio da fé. Porque a fé utiliza um relógio diferente do nosso. Nós vamos hoje ver os céus abertos sobre a igreja. E algo extraordinário está preparado. E o Senhor me disse que vai manifestar logo mais. Eu tremo e temo diante da tua palavra, diante da igreja de Jesus Cristo. Usa os meus lábios, usa o que eu sou, o que eu tenho, porque é teu. E que cada um agora, Senhor, possa receber no Espírito a profundidade desta palavra, que virá acompanhada de grandes sinais ainda hoje. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém e diga amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos amados, filhos abençoados, eleitos, escolhidos, mais que vencedores, conquistadores e invencíveis. Nós damos graças a Deus por Ele nos ter inspirado a realizar este módulo de encorajamento que contém 5 noites, onde estamos conquistando coisas grandes, básicas, para conquistarmos ainda coisas maiores nos dias que virão e para o resto das nossas vidas. Quando Deus coloca o querer, verdadeiramente Ele nos capacita para realizar.
Nós começamos aqui no domingo a ver a manifestação de Deus de uma forma impactante, operando mentes, corações, arrancando tudo que era impedimento para nós agirmos em direção às grandes conquistas, às coisas que estão prontas, que nós já pela fé temos a certeza, a convicção de que existem e que nós estamos esperando. Na segunda-feira, Deus nos levou a conquistar a comunhão com os nossos irmãos. Ontem, conquistamos a adoração na igreja. E hoje, nós vamos nos mover na direção de uma conquista extraordinária. Nós vamos conquistar o relógio da fé, o tempo da fé, a hora da fé. Mas antes, nós vamos lembrar da definição da palavra conquistar, que nós temos colocado no nosso telão. Por favor. Ela não está aí? Não? Eu me lembro de toda a definição. Do latim, conquistare, significa o quê? Vencer, obter, granjear, pareceu. Submeter pela força de armas, vencer, subjugar, submeter, adquirir a força de trabalho, alcançar, granjear, adquirir, ganhar a amizade, o amor, a simpatia. Também é obter a simpatia de alguém, tomar terra à força de armas, atrair, seduzir, triunfar. Ontem até brincamos aqui com aquela situação da conquista, né? Daquela coisa da sedução saudável, santa, entre um rapaz, uma moça, aquilo que começa a produzir um relacionamento para um futuro namoro, enfim. Vimos que para qualquer conquista, até a mais simples, até a conquista, assim, para as coisas mais comuns do dia a dia, nós precisamos nos mover. Todas estas definições, todos estes sinônimos, eles implicam num movimento. Eles sugerem uma ação. Então, nós vamos nos movimentar hoje para conquistarmos um tempo de realização de coisas pela fé. Isto é muito sério. A Bíblia Sagrada nos ensina, pode tirar, obrigada, que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu não pedi Hebreus 10, 35. Tudo, diga tudo, tem um tempo determinado. Diga assim, a minha vida tem um propósito de Deus. Diga, tem vários propósitos de Deus. Diga, há um tempo para tudo que envolve a minha vida se manifestar. Você crê? Amém. Muitas das nossas lutas na fé, lutas em oração, se relacionam com o tempo. Nós lutamos muito em relação ao tempo. Nós brigamos com o tempo. Nós brigamos com situações por causa do tempo. Muitas pessoas creem, pelo menos na teoria, que Deus cumprirá as suas promessas. Não é verdade? Você crê que Deus cumprirá as suas promessas? Mas a questão é, quando? Nós todos cremos que Deus vai cumprir as suas promessas, mas quando? Quando? Esta é a questão. Quando Deus vai cumprir o que Ele está prometendo em sua palavra, o que Ele nos prometeu pelo altar, diretamente para a igreja, o que Ele nos falou em profecia que vai acontecer, aquilo que é nosso direito, as mais de 7.000 promessas, quando Ele vai cumprir? Se a resposta não chega logo que a gente está esperando, entra um fator maligno na nossa vida chamado medo. Então, se a resposta não vem rapidinho, o medo começa a nos assaltar a mente, a nos assaltar o coração, e então, depressinha, nós somos tentados a abrir mão da nossa confiança. E quando nós abrimos mão da nossa confiança, nós acabamos abrindo mão das bênçãos
decorrentes da confiança. Porque a Bíblia Sagrada diz que a confiança tem galardão, que a confiança será ricamente recompensada. Veja como a nossa confiança é recompensada em Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não é a vossa fé. A fé não pode ser abandonada, ela é dom de Deus, ela foi te dada, não vai ser tirada, a fé está lá. Agora, o que é que você abandona ou não abandona? A confiança. A confiança nesta fé, no poder desta fé. Você abandona muitas vezes a confiança na certeza, a confiança na convicção. Então, a palavra diz, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, a confiança tem recompensa. Diga, a confiança tem recompensa. Por exemplo, quem tem filhos que ainda não estão nos caminhos do Senhor, eu queria perguntar nesta noite, quantas vezes você já orou pela salvação de um filho ou de uma filha? Você é capaz de contar? Quantas vezes você orou? Segunda pergunta, você continua orando pela conversão de um filho? Você continua orando? Terceira pergunta, você crê realmente que Deus está ouvindo a sua oração? São 3 perguntas. Quantas vezes você orou? Você continua orando? E você crê que realmente está ouvindo Deus a sua oração? Eu estou dando um exemplo. Pode ser qualquer situação, qualquer coisa na nossa vida que você já orou. Quantas vezes? Continua orando hoje? Você está crendo que o Senhor está ouvindo a sua oração? Seria uma ótima ideia se todos nós pudéssemos simplesmente admitir que nós precisamos de aprender algo sobre o modo como Deus faz as coisas. Por quê, bispa? Porque Deus utiliza um relógio diferente do nosso. Diga com fé, diga, Deus utiliza um relógio diferente do meu. Então, nós vamos, para entender isto aqui, usar uma ilustração muito significativa, uma das melhores ilustrações desses passos da fé e também dos passos de Deus, da maneira de Deus agir, que a Bíblia mostra, é a história de Zacarias e de Isabel. Não é muito pregada essa história, mas essa história de Zacarias e Isabel está registrada nos mínimos detalhes no livro de Lucas. Aliás, o livro de Lucas tem quase tanto para dizer sobre estas duas pessoas, Zacarias e Isabel, quanto sobre Maria e José. Se você ler o quanto Lucas fala de Zacarias e Isabel, você vai ver que ele fala a mesma quantidade de Maria e José. Ou seja, a história de Zacarias e Isabel é tão importante quanto a história que nós conhecemos de Maria e José. E tem detalhes importantes para nós agora conquistarmos este relógio da fé. Deus quer ensinar algumas lições muito especiais por meio desta história, de algumas sutilezas que existem nesta história. Primeiro, para a gente poder situar melhor de quem nós vamos falar, vamos entender quem era Zacarias. Zacarias era um sacerdote do Antigo Testamento. Sabe que o sacerdote no passado, ele tinha uma função no templo, ele tinha uma função no santuário. E Zacarias, ele, na verdade, era idoso. Trabalhava para o Senhor, ele ministrava no templo, mas Zacarias era muito idoso quando esta história acontece. E Zacarias não tinha nenhum filho. Tudo bem? Deu para entender? Era um sacerdote, ministrava no templo continuamente, ele era idoso e ele não tinha nenhum filho. As pessoas da cidade, com certeza, imaginavam, pensavam que ele e a mulher dele nunca mais teriam filhos. Porque olhavam aquele casal, ele era casado com uma senhora chamada Isabel, e as vizinhas, os vizinhos, as pessoas que frequentavam o templo, aqueles judeus da época, enfim, o vilarejo onde eles moravam, aquela cidade, conheciam muito bem Zacarias e Isabel, porque os sacerdotes eram muito conhecidos. A família de um sacerdote era totalmente pública.
Eles ministravam na casa de Deus. Era uma família que vinha de uma ascendência, de uma linhagem que já era escolhida por Deus. Então, era uma família muito conhecida. E é lógico que as pessoas que olhavam para Zacarias e para Isabel não podiam imaginar que eles fossem ter um filho naquela altura da vida, ter uma família. Era um casal. Mas além de Isabel ser estéril, ela era idosa demais para ter filhos. Então, Isabel tinha dois problemas que a impediam de ser mãe. Ela sempre foi estéril. 2, ela era uma senhora muito idosa, o que mesmo que ela não fosse estéril, lhe impossibilitava de ter filhos nesse momento. Amém? Então vamos ver em Lucas 1, 5 a 7, isto aqui que eu acabei de falar. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Turno é porque havia uma escala para eles ministrarem no templo. Sua mulher era das filhas de Arão, então vejam que eram eleitos, ele e ela, tá? E se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, vamos começar a entender. Um casal de eleitos. Ela era uma eleita, ele era um eleito. Ele era um sacerdote, ele tinha um ministério especial. E a palavra de Deus diz que eles eram os dois, justos diante de Deus. Eles viviam de forma o quê? Irrepreensível. Olha que coisa. Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Sabe aquele crente mesmo, aquele puro, aquele santo, aquele irrepreensível? Era Zacarias e assim também Isabel. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e agora vem o agravante, sendo eles avançados em dias. Então, preste bem atenção nesta situação. Diz que Isabel era uma mulher estéril e muito idosa. Portanto, não havia nenhum jeito, não havia nenhuma possibilidade de Isabel ter um filho. Zacarias, ele estava nesse momento da sua vida, simplesmente trabalhando no templo. E diz a história, que nós vamos estudar, que um dia ele estava no templo, um anjo apareceu, ele levou um susto, e o anjo trouxe uma mensagem de Deus. Diz em Lucas 1, 13 e 14. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Bom, aqui nós vamos entender quem é este João, né? A criança que iria nascer, na verdade, viria a ser João Batista. Tudo bem até aqui? Amém? Muito bem. Então, nós vamos ver agora que Deus é um Deus que faz escolhas um pouco estranhas para nós. Às vezes nós não entendemos por que Deus escolhe aquela pessoa para segui-lo, para servi-lo. Às vezes nós não entendemos por que Deus escolhe aquela pessoa para ser um pastor. Deus faz escolhas muito estranhas. Esta história mostra claramente, amados, que a maneira de Deus fazer as coisas é muito diferente da nossa. Até mesmo a maneira dele escolher a sequência dos acontecimentos que nós vamos ver agora, vai nos ensinar lições específicas. Preste atenção. Se você fosse Deus, uma hipótese, olhando lá do céu para a terra, e você pudesse escolher um casal de pais lá em Israel, para criar esse importante mensageiro, a quem você escolheria? Você está lá no céu falando, eu tenho que mandar João Batista, ele tem uma missão. Quem que eu vou escolher para ser pai e mãe dessa criança? Quem você escolheria? Olhando lá de cima, em Israel, enfim, sem dúvida. Nós, com a nossa mente lógica, racional, nós cheios de justiça própria, sem dúvida você e eu escolheríamos uma jovem mulher, saudável.
mais ou menos com uns 23, 24 anos de idade, no auge da vida produtiva, né? Fértil, com bastante energia para se levantar de noite, para cuidar do bebê, para trocar a fralda, para dar de mamar, não é? Para fazer todas as coisas que uma mãe tem que fazer. Se nós fôssemos escolher um pai, provavelmente nós escolheríamos um marido para esta senhora, para esta jovem. Um marido, quem sabe, um rapaz que tivesse 24, 25, 26 anos, fisicamente forte, bem estabelecido na sua carreira. Também nós desejaríamos que esse casal tivesse dinheiro, boa educação, para que a criança fosse criada num ambiente estimulante. A gente pensaria assim, talvez, olha, eles deveriam morar num bairro seguro, afinal essa criança é importante, essa criança é preciosa, né? Vai ter uma missão na terra. Talvez num condomínio fechado, de classe A, com melhores escolas, com todo tipo de facilidades culturais por perto, e etc, etc, né? Nós talvez pensaríamos assim, não, esse casal também deve planejar ter outros filhos. Afinal de contas, né, é bom ter relacionamento com outras crianças, não ter um filho único, não semear egoísmo, porque ele é muito importante, ele não pode crescer sozinho. Afinal, a companhia de outras crianças da mesma idade é muito importante, não é? Lembre-se que esse bebê, ele tinha uma missão divina, amém? O bebê tinha uma missão divina. Isso seria a lógica. Nós gostaríamos da melhor família para João Batista. Mas o que Deus fez, irmãos? O que Deus fez? Pense. Ele correu os olhos por toda a terra de Israel e encontrou uma mulher que não podia ter filhos. Enquanto todas as amigas dela, durante toda a juventude dela, né, o envelhecimento dela, quem sabe, todas aquelas amigas conhecidas, vizinhas, daquela pequena cidade lá do deserto, pareciam ficar grávidas. Ela olhava para si e dizia, eu não posso. Ela era estéril. Então, o que Deus fez? Deus não deu um filho para ela quando ela tinha a idade das amigas dela que engravidavam e tinham seus filhos. Deus esperou o tempo passar, esperou o tempo passar, esperou o tempo passar, e Deus aguardou até que ela passasse da idade fértil. De modo que, mesmo que ela pudesse conceber, agora seria tarde demais. Porque aquela mulher estava duplamente desqualificada como mãe especial para essa criança especial. A igreja concorda? Amém? E o Deus do céu disse o quê? Olhou aquela senhora idosa, duplamente estéril, e disse, é esta. Estou lhe mostrando como as escolhas de Deus são estranhas para nós muitas vezes. Deus disse, é esta aqui que eu estou escolhendo. Desde o momento, o Senhor pensava em que esta criança for amamentada, até chegar à maturidade, a sua mãe vai ser capaz de lhe contar muitas vezes a história do seu nascimento, um milagre de seus pais idosos, vai reforçar na mente maleável dessa criança que para Deus nada é impossível. Deus pensa diferente. Olha o que diz Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga, para Deus não há impossíveis. Então, muitas vezes na vida, Deus espera, e é importante você se achar aqui, no meio deste momento em que nós estamos recebendo a voz de Deus no coração. Muitas vezes na nossa vida, Deus espera que uma situação vá de mal a pior. E você não entende. Você pode pensar como Isabel, mas eu sou crente, eu sou irrepreensível, eu sou santa, eu ando retamente, o meu marido ministra na casa de Deus, ele é um sacerdote, ele é santo, ele é irrepreensível. Ora, por quê? Às vezes Deus deixa as coisas irem de mal a pior. Chegar num ponto que não tem mais jeito. Parece às vezes que Deus deixa transbordar para que você e eu, para que a gente diga, não há mais jeito disto funcionar. Parece que algumas situações, para algumas pessoas, para algumas famílias, Deus faz isso. Você chega numa hora que diz assim, não tem mais jeito desse negócio andar, disso funcionar, disso andar. Mas é nesse momento
que o nosso Deus onipotente intervém em nossa desesperança e diz assim: ah, é? Não tem mais jeito? Então, olha o que eu vou fazer agora. Parece que Deus é louco, perturbado, mas Deus é um Deus de desígnios. Deus é um Deus de planos perfeitos. Deus é um Deus de propósitos. E a maneira de Deus fazer as coisas, às vezes, é estranha para nós. Porque nós somos muito racionais, nós somos muito óbvios, muito lógicos. Então, mais do que se preocupar com a escolinha de João Batista, ou com as aulas de música, como é que ele ia louvar, ou com qualquer outra coisa, Deus queria que esse menino fosse criado em uma atmosfera piedosa, de louvor, de adoração, de retidão. Os irmãos estão entendendo? Deus pensa diferente, Deus tem outros planos. Então, eu creio que pelo menos uma vez por dia, talvez, esse casal idoso, né, consagrado, quando eles olhavam para aquele menininho, pequenininho, depois crescendo, aquele menino começando a correr, a falar, eu imagino que eles deviam dizer, ou deviam pensar, né, nosso Deus é espantoso. Olhavam aquela criança e diziam, uau, bendito seja o seu nome. Eles adoravam a Deus quando eles olhavam para aquela criança. Com certeza, eles glorificavam a Deus. Então, ainda que nós enfrentemos emergências, ainda que a situação pareça totalmente sem esperança, na realidade, igreja, para Deus, nada é difícil. Para Deus, não tem fim uma situação. Deus quer fazer coisas grandiosas. Deus quer demonstrar o seu poder, a sua glória, para que o seu nome seja louvado de maneira sublime, de maneira nova, e para que a geração seguinte ouça falar dos seus grandes feitos. Você tem que ter algo de Deus grande para contar para os seus filhos, para gerações vindouras. Deus quer que seja desta forma, mesmo fora dos limites da nossa família. Deus deseja, por meio de nós, sabe, espalhar por toda parte o testemunho do seu grandioso poder, da sua grande salvação. Então não vamos esquecer, da próxima vez que nós enfrentarmos uma situação impossível, que o nosso Deus ainda é um Deus de impossíveis, que o nosso Deus é tremendo. Amém? E o que aconteceu na vida? Por que eles viram o mover de Deus? Primeira coisa, Deus é atraído pela oração. Diga, oração. Então, observe a partir de agora como é que essa história está relacionada com oração e adoração. Eu disse que nós íamos envolver conceitos já estudados. Diga, oração e adoração. O que você vai ouvir, o que você vai pensar, receber a partir de agora, é o sobrenatural por causa da oração e da adoração. Então, vamos ver isto aqui, em Lucas 1, 8 e 9. Ora, aconteceu que, exercendo ele, está falando de Zacarias, diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, era sorteado, quem ia tal hora, quem ia tal dia, o que ia fazer, coube-lhe, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. O que significa isso? Zacarias, esse sacerdote idoso, ele caminhava da sua casa para Jerusalém, ele caminhava da sua casa para o templo que ficava em Jerusalém. Ele provavelmente morava no deserto, porque João Batista foi criado no deserto, era longe, ele era idoso, ele devia ter dificuldade para chegar até o templo. E a palavra de Deus diz que neste dia, ele foi lá a fim de servir o seu turno no templo. Tinha um sorteio, tinha um dia, tinha um horário e tinha uma tarefa. A sua tarefa naquele dia era oferecer incenso. O que é isso? Um ato de adoração do Velho Testamento, da Velha Aliança. Então, ele fazia o quê? Ele colocava especiarias, perfumes, coisas cheirosas, no fogo, sobre um altar. Aquilo soltava um cheirinho perfumado, suave, que aquela fumacinha subia ao céu. Você sabe que na lei era tudo símbolos, tudo sombra, não é? E a Bíblia diz que enquanto isso acontecia, nesse momento específico, lá fora, no pátio do templo, uma grande multidão estava orando do lado de fora. Era comum saber o horário em que o sacerdote ia ministrar a adoração, fazer lá o incensário, fazer fumacinha, e o povo se reunia naquele lugar lá fora,
E ficava todo mundo orando, para dizer, esse momento Deus está aqui presente, recebe a oração do povo, recebe o sacerdote aquilo que ele está fazendo. E em Lucas 1:10 diz assim, durante esse tempo em que ele estava lá dentro do santuário, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Então, eu estou mostrando, lá dentro havia adoração, lá fora havia oração. Então, havia, por parte do sacerdote, adoração, por parte do povo, oração. O que isso significa? Que todos, de alguma forma, estavam abrindo o coração a Deus do modo que eles sabiam. Era a lei, tinha uma forma, eles conheciam aquela maneira. Eles estavam buscando a Deus, estavam tendo comunhão com o Senhor. Era a mais elevada atividade que qualquer ser humano podia aspirar. Era oferecer incenso, o que o sacerdote fazia, era adorar e era orar. E Lucas, no versículo 11 e 12, diz assim, e eis que lhe apareceu um anjo em pé à direita do altar do incenso. Então agora nós começamos a ver o sobrenatural se manifestar com atitudes naturais, com o que se sabia fazer. Sacerdote dentro do templo, adorando. O povo lá fora, orando. E aí, nesse dia, aparece um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Estava lá dentro, do ladinho, versículo 12. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Parece-me que Zacarias e alguns adolescentes dessa igreja são iguaizinhos, né? Eram iguaizinhos, era igualzinho. Alguns homens também. Falou em sobrenatural, estou me mandando. Domingo aqui tinham 2 filas, né? Quando aqui começaram a acontecer as manifestações, tem gente que foi embora. Eu, hein? Estou sartando de banda. Aí passavam lá no balcão, até você não vai lá, tem a operação do Espírito Santo, está acontecendo algo. Diziam para ela, não, eu não estou preparado para isso. Não está preparado não, está com um pedaço daqueles. Assim, acontece com o novo, com aquilo que a gente não conhece. Mas Zacarias era um sacerdote. Fazia aquilo tranquilamente. Há quantos anos? Ele era um velhinho. E apareceu um anjo. E a palavra diz, vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Vocês concordam que Deus poderia ter se manifestado em qualquer momento da vida dele? Na casa dele? No caminho? Na estrada? Lá no deserto? Mas, repetidas vezes na Bíblia Sagrada, Deus se revelou às pessoas quando as pessoas começaram a adorar ou a orar. Então, aqui tem um sinal para nós nesta noite. No momento que o anjo apareceu, diz que Zacarias entrou em pânico. E não era a síndrome do pânico. Ele ficou apavorado. As primeiras palavras que saíram da boca do anjo foram, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo. Ele viu, né, o estado que Zacarias estava. Zacarias, homem, não temas, homem. Que medo é esse? Deus está falando com alguns aqui, eu não vou para frente, eu não caio no poder, eu não quero falar em línguas, eu não quero, eu tenho medo. Homem, não temas, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Presta atenção, deixa no telão para mim. O anjo disse, a tua oração foi... Eu pergunto, que oração? Ele não estava orando. A tua oração foi ouvida. Que oração? Ele estava lá acendendo o incenso. Isto era um gesto de adoração. Bispa, responde essa questão. Obviamente, as orações de Zacarias, muitas orações foram feitas através dos anos para que Isabel tivesse um filho. Você não acha que ele orava isso diretamente, diariamente, todo o tempo, para que ela tivesse um filho? Ele já tinha orado muitos anos, Edneia, muitos, mas naquele momento ele não estava fazendo isso. Só que nesse estágio da vida, Zacarias provavelmente havia até deixado de pensar que a paternidade fosse possível para ele. Imagina, ele mesmo não ia orar para ter filho. Um velhinho, a mulher velhinha, duplamente incapaz. Ele já não devia mais orar por isso. Ele não devia pensar mais que pudesse ter uma família, que pudesse vir a ter um filho, não é? Mas isso não importava mais.
os muitos anos de oração com fé estavam registrados ainda no céu. Deus está falando com alguém fortemente aqui hoje. Quando a oração vem de um coração sincero, a Bíblia diz que ela sobe à presença de Deus e fica ali. Ela fica lá, no céu. Quanto mais orações você acrescenta, mais elas se acumulam no céu. Não evaporam. Orações não são gases que se evaporam. Não se evaporam. Elas permanecem diante de Deus. Nós vamos fazer só uma pausazinha nesta história e vamos ver o que se passou com um homem chamado Cornélio, um guarda, um centurião romano. Ele também ouviu do anjo no livro de Atos, capítulo 10, versículos 3 e 4. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, de novo aparece anjo. Agora, apareceu o anjo que horas? Ele estava fazendo o quê? Leia a história que você vai ver. Ele estava orando e adorando ao Senhor. O anjo aparece e diz o quê para ele? 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, todo mundo fica com medo do anjo. Perguntou, que é, Senhor? Ele sabia que era uma autoridade. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ih, uau, amados! As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória, como um memorial. Quer dizer, Deus não pode esquecer das orações, Deus não pode esquecer dos feitos, Deus não pode esquecer das nossas adorações, dos nossos louvores, das formas múltiplas que nós temos para engrandecer a Cristo. Aquelas orações simplesmente não se desvaneceram, era isso que o anjo estava dizendo. Foram guardadas até o dia em que Deus enviou um mensageiro especial para esse homem, um anjo. Deus envia anjos, você acredita? Você está preparado para ver um hoje? Você está preparado? Ou vai ficar igual Zacarias e Cornélio? Não. Quando nós esperamos as respostas de Deus, nós devemos perseverar em oração, deixando que as nossas orações se acumulem dia após dia, até que a força dessas orações se transforme numa maré poderosa e ultrapasse todos os obstáculos e elas voltem para nós com respostas. Por isso é que Deus disse que a sua casa deveria ser conhecida como casa de oração. Por quê? Porque quanto mais você ora, mais você acumula oração no céu. Ih, está empoeirando lá no céu as minhas orações. Não, elas estão como um memorial diante de Deus. Ora, de que outro modo nós receberemos grandes respostas de Deus se nós não permanecermos e não prevalecermos em oração? Se nós não perseverarmos? O Senhor quer abençoar o seu povo com os seus abundantes suprimentos. Mas nós não temos tempo para uma reunião de oração, muitas vezes. Ah, reunião de oração? Não. Eu já fui no culto domingo, hoje segunda-feira da oração, eu não tenho tempo para isso. Deus quer derramar. Às vezes é aquela oração, amados, que vai completar aquele monte de acúmulo de oração lá. Mas a pessoa, eu não tenho tempo, a reunião de oração, não tenho tempo, sabe, para abrir esse canal com Deus, hoje não dá não. Tiago diz, não tem porque não pedem. Não tem porque não pedem. Deus é atraído pela oração e pela adoração. Ele se deleita em se comunicar conosco, em receber de nós a nossa adoração. A oração e a adoração liberam as bênçãos do Senhor em nossas vidas. E elas vêm já rapidinho com um anjo. E você tem que saber que Deus não aprecia questionamentos. Porque tem gente aqui que eu disse, você está pronto para ver anjo? Eu estou, só que eu não acredito. Eu estou, mas não sei se vai acontecer isso hoje. Lucas 1,18 diz assim. Então perguntou Zacarias ao anjo. O que o anjo disse para ele? As tuas orações foram ouvidas. Isabel vai conceber e vai dar à luz um filho e vocês vão pôr nele o nome de João. Amém? Então perguntou Zacarias. O anjo já não tinha falado o que ia acontecer? Tinha falado ou não? Ele não era crente, esse homem? Não era um sacerdote? Aí ele vai se meter a dar uma resposta para o anjo. Então presta atenção, porque o anjo vai aparecer hoje. E você presta atenção que você vai falar com ele.
Porque Zacarias olhou para o anjo e disse: como é que eu vou saber disso? Como é que eu tenho certeza disso? Como é que eu vou saber que isso aí vai acontecer? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Pronto, começaram os questionamentos. O anjo já havia declarado o que ia acontecer. Portanto, não havia mais o que discutir. Se Deus já disse o que Ele vai fazer na sua vida, não tem mais o que discutir. Se Deus já lhe prometeu que você vai prosperar, não tem mais o que discutir. Mas como é que vai ser isso? Se eu não tenho de onde tirar? Como? Deus já disse que você vai ter casa própria, que você vai ter a riqueza das nações, tesouros escondidos. Mas como é que vai ser isso? Amado, o Senhor já tinha ali pelo anjo declarado o que ia acontecer, não tinha mais discussão. Caso encerrado. Mas Zacarias questionou a capacidade de Deus. E subitamente houve uma forte reação. O anjo então anunciou que o ancião perderia a fala por 9 meses. Cuidado, que se alguém ficar mudo aqui, eu já sei por que foi. Lucas 1, 19 e 20. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Cara, todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Se Deus está falando desse altar pelo anjo da igreja, você tem que acreditar, porque a palavra a seu tempo vai se cumprir. Não questione, não duvide. Em outras palavras, o que o anjo disse para ele? Se você não quer acreditar, então você vai ficar sem falar até o bebê nascer. Quando Deus envia uma promessa, igreja, Ele fica muito entristecido se o seu povo não crê nele, não crê na promessa. Deus não tem que explicar os seus métodos com antecedência para nós, como é que Ele vai fazer, como é que Ele vai deixar de fazer. Nada é impossível, lembra-se? Nada é impossível para Deus. Então, Deus fica bastante irritado com os crentes que se recusam a crer, que questionam a sua veracidade, que começam a andar para trás depois que Ele diz que vai fazer alguma coisa na vida. É para ir para frente. É para, por fé, agarrar esta palavra. A grande batalha da sua vida espiritual, sabe qual é? Você vai crer? Esta é uma pergunta. Você vai crer? Não é assim, você vai crer com mais força a partir deste módulo? Porque tem gente hoje, no meio evangélico, que diz assim: olha, eu vim aqui, mas bispa, faz por mim uma oração forte. É a mesma coisa. Não existe oração forte e oração fraca. Oração é forte, sempre é forte. E elas vão se acumulando nos céus. É que tem gente que crê. E tem gente que acha que pode crer com mais força. Você pode se tornar alguém hoje, diante de Deus, apto, preparado para receber a resposta às suas orações dos céus. Mas aí você fica lá pensando: será que eu sou digno? Será que eu posso me tornar alguém melhor a ponto de ver um anjo como esse Zacarias e esse Cornélio? Trata-se apenas de crer que Deus vai fazer o que somente Ele pode fazer. Você crê? Você vai ter que crer só. Não, eu quero crer com mais força hoje. Não, você vai ser alguém que vai crer com o dom da fé. É isso que honra a Deus. Ele aprecia os que se abrem para Ele. Abre o coração, amado. Deixa Deus trabalhar. Ele está procurando não uma fé mais forte, uma fé mais dobrada, uma porção dobrada. Ele está procurando fé legítima. Que, sabe, lance âncoras na sua palavra, espere nele, porque ele é aquele que faz tudo apropriado ao seu tempo e ao seu modo. E o relógio dele não é o seu relógio. E como é que funciona o relógio de Deus? Ele é movido por oração e adoração. Não é uma máquina suíça lá no céu que não tem falhas? Não, querido. Lá o que não tem falha é a nossa oração e a nossa adoração. Amém? Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ele sempre ouve. Isaías 60, 22 diz: o menor virá a ser 1000
e o mínimo uma nação forte. Não importa o teu tamanho e a tua força. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. A seu tempo farei isso prontamente. Tem um tempo, mas quando chega o tempo, Deus está pronto para fazer. João 7,6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Até Jesus, nesta terra em carne, tinha um tempo para cumprir. Não podia ir antes e nem ficar mais um dia sequer. Tem um tempo, tem um relógio celestial. E tudo isso cumpre a desígnios de Deus. Segundo aos Coríntios 6,2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Você tem um tempo para falar com Deus, amém? Você tem um tempo para falar com Deus. Deus chama esse tempo de oração, tempo de falar com Ele, de tempo de oportunidade. Então aprenda a não perder a oportunidade de falar com Deus. Aprenda a não perder a oportunidade de adorar a Deus. Quando você fala, Ele ouve. E a sua oração vai acumulando no céu. Um dia, você estará adorando a Deus, como estava Zacarias. Não importa quanto tempo você tem orado, mas vai ser num dia de adoração. Pode ter certeza, quem sabe hoje, e Ele manda o anjo lhe entregar o seu presente, o seu pacote de bênçãos, aquilo que está preparado, que já está lá sendo encaixotado nos céus. Orações chegaram, Deus diz: vai embrulhando bem bonito, que eu estou no meu tempo, o meu relógio está funcionando. Eles têm orado, e no momento que Ele menos esperar, na adoração, o anjo vai vir com o pacote para você. Amém? Glória a Deus. Eu encerro com Apocalipse 8, 3 e 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Os anjos adoram ficar em pé aqui no altar. Abre os seus olhos espirituais e enxergue. Porque eles estão todo culto aqui. Todo culto aqui. Deus colocou um anjo de carne para lhe falar e você poder ver, entender, né? Mas aqui tem vários ministrando comigo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Tem orações e tem um incensário de ouro. Orações e adoração. Orações e adoração. Aleluia. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É isso que eu quero ver hoje acontecer nesta igreja. Os anjos vão trazer respostas, os anjos vão trazer pacotes. Os anjos vão trazer presentes, os anjos vão trazer soluções, os anjos vão trazer prêmios enquanto a igreja estiver adorando ao Senhor. Só 2 perguntas e encerramos. Você tem orado? Você tem insistido com alguma situação em oração? Ótimo. Segunda pergunta. Você aprendeu a adorar? Você é capaz hoje de adorar ao Senhor? Ótimo. Então os anjos vão descer do céu com muita coisa para nós todos. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós não vamos orar, hoje nós vamos adorar. E os anjos vão chegar. Vamos ficar de pé. Eu quero os louvadores aqui em cima. Eu quero que você hoje acredite que há orações suas acumuladas no céu. Quem acredita que tem oração sua acumulada no céu? Tem mesmo? Ou você já desistiu de alguma coisa? Não, não. Retoma rapidinho durante esses dias aquilo que você não vinha orando. E agora, nós vamos adorar a Deus. E aquelas orações que estão acumuladas, algumas ainda vão precisar de mais acúmulo. Mas já tem bastante coisa acumulada para hoje, no meio da adoração, o anjo trazer a resposta para nós. Zacarias estava lá, velhinho, fazendo uma coisa por fazer. Quem sabe alguém veio aqui por vir. Ah, mais um dia do módulo eu me propus. É só você adorar a Deus nessa hora. Deixa o teu incenso
subir ao trono de Deus. E um anjo vai parar aí do seu lado. Agora, se você nunca orou, é a misericórdia do Senhor. Se você vira o anjo na cadeira ao lado, agarra o anjo do irmão e diz: você não sai daqui sem me deixar alguma coisa. Assim fez um homem de Deus, não é? Chamado Jacó. Ele não merecia, não tinha nada para receber. O anjo apareceu e ele diz: não sai daqui enquanto não me abençoar. E foi abençoado e teve a vida mudada. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tira o medo do seu coração. E se alguém começar a ver os anjos, comece a glorificar a Deus, não ao anjo, a Deus. Se você conseguir não desmaiar, fale com ele. O que é que você me trouxe? Deus vai mostrar agora algumas coisas, vai dar visão a algumas pessoas. Agora, desliga a lógica, desliga o racional, desliga o medo. Fecha a porta aí, Gilberto, deixa tudo fechado, em nome de Jesus. Estamos aqui, já temos a ambiência. Eu sei que neste altar há em pé anjos, prontos para descer aqui até o teu lugar. Alguns não vão sentir, porque Deus vai respeitar as fragilidades. Alguns vão perceber a presença. Não é demônio, é anjo do céu que está chegando, trazendo pacotes para você. Receba. Se o anjo estender a mão, pega logo e começa a agradecer a Deus, em nome de Jesus. Os nossos ministros de louvor vão ficar aqui cantando e você vai adorando. Ou cantando a letra, ou adorando de outra forma, falando agora, exaltando. Você já sabe o que é adorar. É agradecer. Não é para pedir nada, não. Hoje ninguém vai pedir nada. É no meio da adoração que o anjo vai vir do céu, trazendo algo para você. Nada é impossível para Deus. Aquelas orações, quem sabe, que você até parou de orar, todas estão no céu acumuladas. Quem sabe é hoje, quem sabe é agora, que o anjo traz o seu presente, a sua bênção, a solução, a resposta. Jesus, é só dizer teu nome pra te adorar. É só dizer teu nome pra te exaltar, Rei dos Reis. Vai falando. Tem muitos Zacarias aqui hoje. Só erguer as mãos e te magnificar. Não vai duvidando, vai glorificando. Erguer um trono com a minha adoração. Cordeiro vencedor, te adorarei, Senhor Jesus, meu Rei, Consolador. Consagra-te o meu coração e tudo que sou. Libera a tua mente e adora a Deus. Libera a tua mente. Abre o teu coração. É só dizer teu nome pra te adorar. Comece a dizer: Jesus, teu nome é santo. Só dizer teu nome pra te exaltar, Rei dos Reis. Jesus, Quem se soltar vai ver. só erguer as mãos e te magnificar. Erguer um trono com a minha adoração. Cordeiro vencedor, te adorarei, Senhor Jesus, meu Rei.
Nós vamos continuar adorando. O Senhor me mostra no céu muitos, muitos anjos. E o Senhor disse assim que vai dar uma ordem agora. A igreja não pode parar de adorar, não pode questionar, não pode duvidar. O Senhor vai dar uma ordem nos céus. E os anjos virão aqui e entregarão coisas em muitas vidas. São muitos. E eles carregam coisas em suas mãos de vários tamanhos. Nós vamos permanecer adorando. E o Senhor está para dar uma ordem. No meio da nossa adoração, Deus ordenará os seus anjos que venham trazer coisas hoje. É para adorar do seu jeito, minha irmã. É do seu jeito. É a pureza do coração que Deus quer. Não existem fórmulas. Não existem fórmulas. Não deixe a sua mente ficar dividida. Não se preocupe com a pessoa que está ao seu lado. Adora a Deus, adore a Deus, adore a Deus agora. Adore a Deus. Exalte a Deus. Fale bem, bendiga a Deus. Diga bem dele, diga bem, diga bem, diga bem. Nós vamos alcançar um momento de adoração. Diga bem, diga bem, diga mais. Você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. Não é grito, é sinceridade. É honestidade. É ter ousadia de declarar o seu amor para Jesus. É ter a ousadia de olhar para Ele. E não olhar para o problema, olhar para Ele. É só adorar. Não questione, é só adorar. É só adorar. É só adorar. É só adorar. Você sabe como dizer bem, exaltar. Fale quem Ele é, fale bem de quem Ele é. Fale bem de quem Ele é. Fale bem de quem Ele é. Fale bem dele, fale bem, fale bem. Você já aprendeu muita coisa sobre Ele, fale bem. Se acabarem as palavras, usa a linguagem do Espírito. Fale bem. Fale bem. Oranda, xiandaias. Oranda lama, saralaba, xaralaba, Senhor. Tua igreja quer, Senhor. A tua igreja espera essa manifestação, Senhor. Deus, é por graça, é por graça. É por graça. É por graça, é por graça, é por graça. Deus está ordenando agora aos anjos. Não pare de adorar. Não pare de louvar. Os anjos começam um a um a vir na direção da igreja. Eles estão chegando. Eles vêm voando.
Estão vindo, estão vindo. Andalama xaralalabaia xaralalabas. Já tem um anjo lá com a Neide, lá na última cadeira. Andalala, João, fica por aí. Alalala, saralala, xaralalaias. Oralala, maçandalala, xaralalabas, oralalabas. Alalala, Neto, aí com você, Neto. Alalala, xaralabas, saralabas. Oralala, Velar com você aí. Andalala, xaralalabas. Oralala, xaralalabas. Baguete com você aí, Soraya, Mari, Natália, Juliana tá aí, Regina tá aí, Regina, Marina, Lourdes, tá entre vocês, Luiz Fernando, Pastora Maria do Carmo, Lique, Fábio, Fernandinho, tá aí, Daniel, com você, Daniel, Celso, Marcinha, Vitor, entre você e a Marcinha, Daniel, andalabas do teu lado, Daniel, na tua frente, Rose, na tua frente, o Senhor está dizendo que vai mostrar para muita gente. Pode ver, 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 pode ver. João, do lado desse senhor, do teu lado, Walter, atrás de você, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. Eles estão aqui no altar, do lado do Luiz 2, Henrique, a tua volta toda, não tenha medo, encosta nele, Renatinha, do teu lado, Renatinha, você
Eles estão cantando, você pode escutar. Fernando, eles estão aí do teu lado, meu filho. Você pode sentir sim. Roseli, andalamas. Clementina, estão aí com você, um de cada lado, Clementina. Oh, entre o Tony, a Elza e a Majô e o Samuel, se você sentir, vai falar com alguém. Se você quiser adorar com alguém, adore com alguém. Aleluia, 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 glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Odair aí do teu lado, entre a tua cadeira da Dona Angelina e da Damares, alaxaralabassorandalamas. Ora labaxaraia, saralabaia, xaralabaia. Deus só quer adoração, só adoração. Adoração, porque nós estamos ganhando grandes coisas nesta noite. Andalara xaralabas, ora laxaialas, ora labaxialabaia, xalabaia. Alabaia, tem um monte aqui entre vocês. Alalaxaralalabas, alalabas. Orandalabacharalabais, aralaxaralabás, oralalabaxaralalabaias, e andalabaia, na fileira da Vera, ralaxaralabás, orandalabaia, xaralabás, da Maria, ralalasaralamassalamasaias, oralabás, orandalamas, e andaias, sandalamas. Ora la 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 baishi andaya sonalamas. Ola la 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 saralamas salalabaias. Elisângela andalama sorandalama yacharalabaia. Algumas pessoas estão duvidando. Ele está fazendo você até escutar barulho do teu lado. Andalabaia charalaba soralaba sandalabaias. Orandalabaia xaralabaias. Oh, andalabaia xaralabaias. Orandalala saralala xaralalalalaias sandalalamas. Orandalaba xaralabaias. Oh, quem recebeu um presente hoje de um anjo, alalas orandalamas, vai cantar com os ministros de louvor. Andala xaralabás, alalala saralabaias, orandala xaialas, orandala baixalalala saralaias, alalalaias. Liene, você recebeu um presente do céu hoje. Andala massora, andala maia xaraias. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente na internet que também teve experiências hoje. Também recebeu algo.
dos altos céus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Ti. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você pode dar a mão para alguém ao seu lado e junto cantar, louvar. Aleluia. Me veste de alegria, o louvor faz ouvir a voz de Deus. O louvor me enche o espírito. É o canal do seu poder. Oh, louvar Deus eterno, soberano. Oh, louvar só Ele é digno. Oh, louvar na montanha ou no vale. Ao meu Senhor, em eterna aliança de amor. Levanto o altar e venho derramar meu ser e o coração em vida de adoração. Deus eterno, soberano. Oh, louvar só Ele é digno. Oh, louvar na montanha ou no vale. Oh, louvar ao meu Senhor em eterna aliança de amor. Em eterna aliança de amor. Em eterna aliança de amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bispo Rai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem conquistou o relógio da fé nesta noite?
Você sabe como é que mexe os ponteiros no céu agora? Oração e... Alguém teve alguma experiência hoje sobrenatural? Levanta a mão no lugar. Quem teve uma experiência sobrenatural? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aqui? Quem teve alguma experiência diferente hoje? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aqui no altar? 30, 31. Alguém mais? 31. Que passa? Tem um tio aqui? Tem um tio aqui? Que está com o rosto branco? Amém? Amém. 32 levantaram a mão. Alguns não perceberam, mas todos nós, amados, hoje recebemos algo extraordinário da parte do Pai. Se esses 32 quiserem contar a sua experiência, escreve um bilhetinho para mim, não vai dar para chamar os 32. Ou então reparta com o irmão. Mas reparta com quem é da fé, que não vai, baratear a sua experiência. Quem entende vai valorizar e glorificar Deus com você. Tá bem? Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por esse culto maravilhoso. Obrigado porque mais uma vez nós vimos os teus milagres, ouvimos a tua voz. Por isso nós saímos desse lugar, ó Deus, com o nosso espírito preenchido, com o nosso coração repleto de alegria. Voltaremos amanhã, Jesus, para fecharmos com chave Amém, de ouro Senhor. esse módulo de encorajamento. Amém, Senhor. E agora nós declaramos, ó Deus, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. E aqueles que estão em Cristo Jesus, digam amém. Amém. E amém. E amém. Glória Boa a noite Deus. a todos, internautas. Amém. Boa noite. Graças a Deus. Até amanhã. A mesma experiência pode acontecer na casa de qualquer um, se estiver adorando a Deus. Recebam em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite. Dê um abraço no seu irmão e diga: conquistamos o relógio da fé.